2 de janeiro de 2015. Renato Augusto confirma que direitos de imagem estão atrasados no Corinthians. A apresentação de jogadores é cancelada para a diretoria fechar com Dudu. Depois de perder atacante para o rival, São Paulo entra na briga para ter Conca. Presidente do Santos apresenta novo comitê gestor e aponta rombo milionário no caixa do clube. Pronto para novas e mais agradáveis confusões em 2015, Luxemburgo prepara o Flamengo para voltar à elite do futebol brasileiro e sul-americano. Palmeiras estreia com vitória na Copinha. Promessa, Gabriel Jesus deixa o dele, mas é expulso. E ainda a preparação da seleção masculina de handebol para o Mundial da modalidade. Tá lá, a Gazeta Esportiva no ar e a gente começa falando do Corinthians, que amanhã segue viagem para uma rápida pré-temporada nos Estados Unidos. Hoje era para terem sido apresentados o lateral Edilson e também o meia-atacante Steven Mendonça, mas isso não ocorreu porque os diretores do Timão estavam definindo detalhes da contratação do atacante Dudu, que pode ser anunciado em breve. O repórter Felipe Esboril esteve no CT Joaquim Grava conferindo as novidades do Timão para esse início de temporada. Vamos ver. Pré-temporada não tem jeito. É um teste físico atrás do outro. Uma corridinha aqui, um pulinho ali, ô coisa chata, mas necessária. Tentar aproveitar o máximo possível para estar 100% quando a gente começar o Campeonato Paulista e principalmente por 2 jogos da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Corinthians viaja para os Estados Unidos, onde vai disputar um torneio amistoso contra 2 times alemães. Local onde Renato Augusto atuou e conhece muito bem. No final do ano, esteve na Europa e passou tudo o que viu para o técnico Tite. Eu fui na Alemanha esse final de ano, rever alguns amigos e pude assistir a um jogo. A forma de jogo deles mudou bastante desde que eu fui embora. É um treinador novo, então é um método diferente de trabalho. E o que eu pude ver, eu passei para o Tite até para ele poder já estar pensando em alguma coisa. Enquanto o time não vai para campo, a temporada de especulações está a todo vapor aqui no Corinthians. A começar pelas contratações. O nome de Conca do Fluminense já começou a rondar e outro atacante está mais perto de chegar. Embora a diretoria do Corinthians não confirme, está negociando com o atacante Dudu, que pertence ao Dínamo de Kiev. Uma negociação cara, cerca de 12 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador, mas que no futuro pode trazer bons resultados. Acho que o mercado está carente e precisando de atletas de velocidade, né, de transição, velocidade. Acho que o futebol moderno, quando a gente conversa com os treinadores, com as pessoas que estão envolvidas no futebol, tanto no Brasil como fora, eles sempre falam de velocidade, transição, força física. E tem alguns atletas que têm essa característica ao qual é muito difícil de ser encontrada no mercado hoje, né? Então, pode ser que o Dudu, né, voltando agora a falar, pode ser que o Dudu tenha uma característica que gente envolvida no futebol, gente que gosta do futebol moderno, gosta desse estilo, tenha. Com a volta até do Sheik, realmente confirmando o Dudu, a gente ganha 2 jogadores de ponta com velocidade e o time acaba ficando um pouco mais completo, né? O Dudu fez um grande campeonato pelo Grêmio, não é à toa que 4, 5 clubes queriam o atleta, então com certeza se ele vier vai ser muito bem recebido. Já que o pessoal está com o cofre aberto para trazer novos jogadores, não custa renovar com o principal jogador do time em 2014. Quer dizer, custa sim. Paulo Guerreiro pede alto para ficar. Mas será que vale a pena? Foi o principal jogador do time, sem dúvida. Eu não sei como está o cofre do clube, então eu não tenho como dizer se dá ou não dá. Mas ele está aproveitando o momento que ele teve de poder ficar rico, né? Rico todo mundo quer ficar, mas a situação financeira não está tão boa assim. Se não parte dos salários, não estariam atrasados. Não está em dia, mas a gente conversa.
a gente também tem que ter um pouco de paciência e a gente espera que esse ano as coisas possam voltar ao normal, mas eu acho que isso fica em segundo plano, né? Se a gente ficar pensando nisso, a gente vai acabar não jogando e a Libertadores, que é o foco principal, acaba ficando para trás. Então, em alguns momentos, você tem que deixar o lado financeiro de lado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, Corinthians com parte dos salários atrasados. E olha que é um dos times que mais arrecadou no ano passado, no futebol brasileiro, um dos times com maior torcida. Enfim, é uma notícia que choca realmente. Claro que tem a construção do estádio, tem o dinheiro retido das arrecadações, mas é Corinthians, né? Realmente é uma notícia que chega a surpreender. Não no cenário do futebol brasileiro, onde a maioria está devendo. Eu falava aqui no final do ano passado, Curitiba estava devendo, Flamengo estava devendo, o Grêmio estava devendo, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians. Então, uma infinidade de clubes realmente que não estavam conseguindo arcar com o orçamento no final do mês, o que mostra que alguma coisa está errada. Essa é a realidade. Alguma coisa está errada. Ou está gastando mais do que deveria gastar, ou realmente o dinheiro não está sendo bem utilizado. Enfim, isso é uma questão para cada clube averiguar. Mas é uma tendência no futebol brasileiro e uma tendência nada positiva. Nada positiva. Sobre o Corinthians, Edilson e o Mendonça, todo mundo já tem falado muito, fica aguardando, portanto, a apresentação oficial. O Dudu é a bola da vez. Ele já deu, inclusive, o São Paulo, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho no Gazeta Esportivo. O São Paulo tentou atravessar o negócio, tentou uma negociação direta com o Dinamo de Kiev, fez até uma proposta superior ao do Corinthians, mas o próprio jogador admitiu, isso em entrevista ao Globo Esporte, que ele quer jogar no Corinthians. O Corinthians é a escolha dele, ponto final, colocando, de certa forma, né, um ponto final na aventura do São Paulo nessa negociação. Tem muita gente que encara isso como algo natural, como algo de mercado, quando você tem um profissional importante, não importa que ele esteja em negociação com outro, entende-se que quem faz a melhor proposta deve levá-lo, isso é uma ordem de mercado, mas eu ainda sou daqueles das antigas. Se existe uma negociação em andamento, eu acho por uma questão ética até de... Isso é uma posição pessoal, Garrafa. Eu acho que melhor é você esperar o desfecho para depois você tentar realmente uma negociação. Eu acho que é elegante. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu entendo o seguinte, se o jogador está no mercado, ele está sendo disputado, aí faz parte do jogo, né? E o São Paulo entendeu que poderia ser uma peça boa de reposição dentro do seu elenco. Mas o próprio atleta, como destacou o Celso Alferrari ontem no Globoesporte.com, disse que quer jogar no Corinthians. E o pai do atleta agora, no início da tarde, deu entrevista dizendo que o negócio está praticamente fechado, que falta apenas colocar no papel. Então, o Dudu é reforço do Corinthians. Agora, quando vem o Renato Augusto e com todo o aspecto compreensível de que a grana para receber dos jogadores ali ainda é grana para receber por parte da diretoria, a parte da grana está em atraso e ela não vem, me causa surpresa e preocupação no aspecto que o Corinthians traz o Dudu, é uma contratação cara, mesmo que parcelada, não é? Estão tentando o Conca, que é uma ótima contratação, mas é uma contratação cara. E como, em se confirmando, por exemplo, essas duas contratações, como o grupo, Celso, vai reagir, né? Tem salário para pagar, ou seja, primeiro arruma a cozinha, para depois você colocar os móveis na sala, tal, claro. Aí você vai pôr um quadro bonito, pega uma televisão de HD, não é verdade? Você vai lá, arruma o quarto, a cozinha, depois, se sobrar grana, você vai para a sala. O Corinthians parece que começa pela sala. E isso a gente conhece muito bem o futebol. Não é? Não adianta você trazer um jogador, apresentar com maior pompa e a rapaziada que está treinando não receber. Então isso aí pode refletir de uma forma negativa, salvo o Corinthians ter recursos para cobrir esse déficit aí. Ou talvez um diálogo, talvez, não sei se ocorreu ou não. Diálogo não costuma pagar muito as contas, eu sei, né? Mas talvez, digamos assim, uma satisfação. Eu fui hoje comprar... De repente os dirigentes podem ter chegado e dizer, olha, temos pendências, tal, estamos correndo atrás de algumas negociações por uma questão de urgência e vamos acertar assim que possível, não sei lá. A não ser que alguma coisa tenha sido dita no sentido de acalmar os jogadores. Não sei até... Obviamente, todo mundo vai falar assim, muita gente vai falar assim, jogador de futebol ganha muito.
Só que tem contas para pagar. Verdade. Contas que são feitas a partir do orçamento que ele conta. E não sei onde palavras podem resolver. Hoje, por exemplo, não sei se você gosta, mas eu almocei sobrecoxas ao forno. Sim. Fui comprar sobrecoxas no mercado e na hora de pagar não adiantou chegar ao caixa com palavras. Ele pediu o cartão de crédito ou débito. Né? Porque se ficasse ali com palavras, não ia adiantar que não ia almoçar sobrecoxas. Não teríamos sobrecoxas com alface com no almoço hoje. O meu amor. Não tem essa conversa, entendeu? E você acha que no futebol é diferente? Todo mundo tem conta para pagar, isso é cascata. Vai contratar Dudu, vai contratar Conca, primeiro resolve o problema dos caras. Se não resolver, vai dar problema. Né? Ninguém abre o jogo, mas a gente sabe que dá problema. E o posicionamento do Renato Augusto é importante, porque depois perde 2, 3 partidas, ou, de repente, o que é natural com qualquer jogador, não está numa boa fase. Aí vem o torcedor mais exaltado. A primeira coisa que ele fala, mercenário. Verdade. Né? Então é bom para ficar claro. Se você puxa o seu extrato, aqui graças a Deus a fundação paga em dinheiro. Mas a pessoa, você chega dia 5, você pega o extrato, ao invés de saldo lá, tem palavras. Ah, não dá. Vem um poema. Vem um poema para você, não dá. Rapaziada que tá dando risada, ninguém quer receber poema. E jogador é profissional, ali é o ganha-pão do cara, né? Bonitas então, relações, obrigada, Garrafa, muito bonita. Sobraram e você decorador também sobre as coisas. Então tá bom. Gente, vamos continuar aqui. Depois de ver o atacante Dudu preferir o rival, o São Paulo estaria disposto a entrar na briga pelo meia Dario Conca, como o Garrafa já antecipou aí. Corinthians e Flamengo já fizeram propostas pelo meia, apesar do Fluminense dizer que ele não sai. O jogador teria ligado para a direção do tricolor carioca para pedir uma posição do clube sobre a permanência dele ou não, além de cobrar uma definição de como ele seria pago se a Unimed decidir deixar de pagar a parte dela nos salários do meia. Em entrevista ao site do jornal Lance, o presidente do São Paulo, o Carlos Miguel Aidar, disse que chegou a propor um negócio pelo atleta no final do ano passado, mas desistiu após a proposta ser recusada. Segundo ele, os altos salários de Conca inviabilizam o acerto. Vale lembrar que no caso do Allan Kardec, o Aidar também falou que não existia conversa e ele acabou indo jogar no tricolor no dia seguinte. Então eu pergunto para vocês, meninos, né? Será que nos bastidores aí o São Paulo já não entrou mesmo na briga? Acho que já, né? Ele tá mais do que já entrou e já saiu. Já entrou e já saiu. Já entrou e já saiu. Recebi informação de que o salário, né? O próprio Gil Guerreiro disse o seguinte: o salário que o Conca recebe inviabiliza a contratação lá no São Paulo. É 700 mil? Não 750 lembro. quilos de alcatra por mês. Alcatra? 750 quilos. Tá caro Alcatra, hein? Meu amigo, não é fácil não. 750 quilos. De repente vale a pena. O São Paulo tem grana, não tem? Não dá. Isso aí inviabiliza dentro. E o Gil Guerreiro disse exatamente o que eu falei. Inviabiliza com os outros jogadores. Cria um all-star. Não adianta um cara ganhar, sabe? Você pode ter uma diferenciação, tal, mas não pode ser, não ser que seja algo Ronaldo, absurdo. Né? Um jogador como o Ronaldo, sei lá, você vai trazer o Messi. Algo que o Conca, com todo respeito, é um belíssimo jogador. Por os padrões brasileiros e acima da média. Então o São Paulo, hoje, no início da tarde agora, finalzinho de início da noite, melhor dizendo, já disse o seguinte: São Paulo, por esses valores, o São Paulo está fora. Vamos aguardar. Agora, a verdade no futebol, a verdade de hoje não é a verdade de amanhã, né? Então... Ai, você tá tão filosófico. Palavras. Ai, Bota, eu não sei aqui se tá faltando, aqui tá faltando, cara. Reflexivo. Entendeu? Aí só tá sobrando palavras, mas dinheiro mesmo. Eu vou caminhando porque eu quero fazer para você a seguinte pergunta. São Paulo e Corinthians fizeram uma queda de braço, uma queda de braço por Dudu. E agora a história pode se repetir com o meia Dario Conca, apesar da gente estar falando que não mais, né? Por isso a enquete de hoje no site gazetesportiva.net é: você acha que essa rivalidade entre as diretorias do São Paulo e do Corinthians é saudável? As opções são: sim, é saudável, ou não, é prejudicial à saúde das diretorias. Acesse o nosso site gazetesportiva.net, o resultado no fim do programa de hoje. Celcinho. Ele existe já há muito tempo, né? A gente vai ter muito que falar de Corinthians e São Paulo pelo comportamento. Existe um gostinho especial. Existe. Lá no Morumbi, se conseguirem o Conca e o Dudu, que não vai mais... deixamos o Corinthians para trás. O mesmo vai acontecer no Parque São Jorge. O Wesley, o Palmeiras não quer liberar o Wesley para dar o troco aí. Vai preferir bancar os 500 mil para segurar para o Wesley não participar da primeira fase da Libertadores. E aquela história, o que seria do preto sem o branco?
Meu Deus do céu, é hoje, nós vamos longe hoje. Ou viu? seja, o que seria do Corinthians sem o São Paulo? O que seria do Corinthians sem o Palmeiras? O que seria de mim sem você, Baixo? Anitta Passos. O que seria de mim sem você de casa? O que seria de mim sem Celso Cardoso e seu rock? Mas não é verdade, mas ou seja, o que seria se não fossem os rivais? Então essa rivalidade, essa provocação é saudável. O que não pode é esse bando de imbecil sair dando tiro, jogando bomba um no outro. Isso aí não é futebol. Agora, esse tipo de briga nos bastidores, essa provocação, essa rivalidade, ela é saudável e isso, lógico, que mexe. Está todo mundo esperando aí um Corinthians e São Paulo na sequência da temporada, de repente na Copa Libertadores. Se o Once Caldas não atravessar o caminho do Corinthians, né, Celso? Eu diria que nós temos hoje um Osmar Garrafa lírico. Hoje destilando lirismo. É verdade. Sim, o que seria da goiabada sem o queijo branco, né? Romeu e Julieta. Bom, Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras foi o último dos grandes paulistas a estrear na competição. Todos os torcedores do Verdão queriam ver a estreia no time, e em especial da promessa, né? O Gabriel Jesus. Pois é. Ele marcou, só que ele também foi expulso. Confira aí. Pelo grupo J, o Palmeiras saiu na frente da Desportiva do Espírito Santo com este gol da jovem promessa Gabriel Jesus. Lucas Rocha, de cabeça, aumentou a vantagem alviverde em Limeira. Já no segundo tempo, Gabriel Jesus evitou o gol da Desportiva com o braço dentro da pequena área. O juiz não teve dúvida e expulsou o atacante corretamente. Lucas Valim converteu a penalidade e descontou para a equipe capixaba. Em outro lance de mão dentro da área, agora a favor do Palmeiras, Breno levou o segundo amarelo e também foi expulso. Juninho marcou de pênalti e garantiu a vitória da equipe paulista pelo placar de 3-1. Sempre encarei a Copa São Paulo como uma oportunidade de você revelar jogadores. Aqui no Brasil é tudo feito de maneira equivocada, né? Quer dizer, a base deveria ser espelho do que você tem no time principal, mas isso é sonho, é utopia, podemos dizer assim. Então o título se torna importante para quem trabalha, para treinador, comissão técnica e por aí vai. E o Palmeiras, curiosamente, apesar de ter revelado bons jogadores no decorrer da história, jamais ganhou a Copinha. E isso é um pesadelo no clube, é uma oportunidade que nunca ocorreu. E, de repente, pode pintar agora. Esse menino aí, o Gabriel Jesus, é bom jogador. Mas... começou bem, expulso ontem. Tem futuro. Eu disse no Super Esporte, né? Eu disse, ele está meio na dúvida. Como é início de carreira, ele não sabe se ele é atacante ou se ele vai ser goleiro, né? Porque ele fez uma defesaça ontem, fez um belo gol e uma defesaça. Mas aí que tá. O garoto surgiu outro dia, o São Paulo já estava brigando por ele. Nós mesmo aqui, nossa, grande revelação, grande jogador. Calma, gente, calma, né? Tem que ser tudo com muita calma aí, ó. Mas acho que ele foi muito mais no reflexo do que na intenção realmente de tocar uma bola. Ele viu o Palmeiras atrás de um goleiro, falou, o Praz anda, sei lá, eu tô querendo uma vaguinha no time, acho que é mais fácil arrumar uma vaga no gol. Meteu a mão na bola, o outro também da Ferroviária. A molecada não está preparada. Tem que entender. Não pode tratar a molecada. Fizeram uma matéria aí, semana passada, com o Gabriel, dando entrevista coletiva, 500 microfones. Calma, gente. Deixa a molecada brincar, se divertir. Aí a gente vê quem pode realmente chegar e ter um belo futuro numa equipe profissional. É muito cedo ainda. Verdade. As brincadeiras de antigamente já não são mais, né? As de hoje não são como as de antigamente, não vamos perder o rumo. Quem sabe ele não vira o Rogério Ceni, né? 3 partidas abriram nessa tarde a segunda rodada da Copinha, tá? 2 jogos foram pelo grupo O, com sede em Indaiatuba. O ABC de Natal ganhou do Primavera por 3-1 e o Cruzeiro venceu o Araguaína. Falei certo? Araguaiana. Falei errado ou certo? Araguaína, tá certo, tá bom, obrigada, tá? É de Tocantins, por isso que a gente não conhece. São times super famosos. 2-0, pois é, só time top de linha. Pelo grupo Q, desculpa, gente. Em Osasco, Sampaio Corrêa, que é do Maranhão, tá vencendo o Osasco por 3-1. O jogo tá no segundo tempo. Ontem, o Fluminense e o Internacional estrearam com vitória. Vamos ver os gols. Pelo grupo F, disputado em Bauru, Derlan de cabeça fez 1-0 Fluminense sobre o Luverdense. Já no segundo tempo, Patrick anotou mais um para o tricolor carioca e definiu o marcador. Final, Fluminense 2, Luverdense 0.
Pelo Grupo L, que tem como sede a cidade de Itu, o Internacional honrou as tradições do município e aplicou uma grande goleada para cima do modesto São Bento. 6-1 Colorado, com destaque para Bruno Gomes, autor de 3 gols, e também para o garoto Lucas Marques, que balançou as redes em 2 oportunidades. Muito bem, principal surpresa da Copinha do ano passado, quando terminou na 5ª colocação, o Taboão da Serra sonha alto e promete mais uma vez surpreender os grandes do futebol brasileiro. Por isso, o repórter Alexandre Silvestre foi conferir a expectativa da equipe que estreou com vitória diante da Chapecoense e tem planos bem ousados nessa competição. Não é só o gramado sintético novinho em folha que tá bonito aqui no Estádio Municipal de Taboão da Serra. A molecada dona da casa pisou com o pé direito nesse campo, estreando na Copinha com vitória e assumindo a liderança isolada do Grupo R. 3 pontinhos na conta, enquanto os outros 2 concorrentes da chave, o Santa Cruz e o América Mineiro, ficaram no empate. Dali Taboão. 2-0 em cima da Chapecoense, graças ao centroavante Juninho. Graças a Deus tive a oportunidade ali da bola do Marcão que bateu na trave e sobrou ali no meu pé. Aí a gente tem que empurrar pra rede, né? E ao lateral esquerdo, Gabriel. A sensação maravilhosa, né? Entrar no finalzinho, poder decidir a partida com o 2º gol e ajudando a equipe na vitória do Cáceres. O volante e capita do Taboão, Rodrigo, não está 100% contente não com o apito. É uma infelicidade, mas que a arbitragem também estava um pouco infeliz na partida e a opção dele eu acho que não foi correta. Ao meu modo de ver, a falta que eu fiz foi um lance de jogo, fui fazer uma jogada, acabei recebendo a falta e ele deu a falta para os caras e ainda me aplicou o cartão amarelo e o vermelho em seguida. E o atacante Léo Cotia quer crescer na profissão? Nem tanto. Eu me inspiro no Romário, meu pai fala bastante dele, é muito fã dele, eu comecei a ver os vídeos deles e eu me inspiro nele. E baixinho você é? Baixinho, do tamanho dele. Espero fazer os gols igual a ele, né? O professor Ademir Fezan está com a confiança lá em cima, como a do eletricista do estádio, em busca de mais brilho. Em qualquer situação, o treinador ele tem que pensar no título, que é o maior, o ponto maior do futebol, não tem outra colocação. Tem que pensar realmente nessa situação e dá para pensar sim, temos que confiar. O chefe da tropa aposta num trabalho de médio a longo prazo, que já rendeu frutos ano passado. Perdemos o Santos na 1/4 de final, no resultado total ficamos em 5º e o Santos tinha uma seleção, né? O Santos tinha um time muito bom, tem um trabalho de base muito bom, mas é um espelho para nós, né? Acho que o Santos hoje é o que tem um trabalho muito bem feito de base. E o Taboão tenta seguir isso também, mas quem sabe um dia surpreender. Jovens atletas que aproveitam a oportunidade, tentam posicionar o destino a favor deles. Reflexo de quem trabalha forte, sob chuva e trovões, no campinho artificial de Taboão da Serra. Para quem sabe encarar um lindo dia de sol na finalíssima do dia 25 de janeiro, no sagrado solo do Pacaembu. Dá pra sonhar não, a gente sonha todos os dias. Acabo de receber neste exato segundo a informação, atenção você que está na sua residência, que hoje é aniversário de Alexandre Silvestre. O Silver? Parabéns, filho! Muitas felicidades para você, minha joia, que você continue sendo esse baita repórter que você é, super descontraído, descolado, com a sua mulher, aproveita muito hoje, com a sua filhota, né, gente? Vamos dar um beijo, Silvestre, pedala? Por que você está rindo, Garrafa? Nosso diretor aqui. Ele está falando baixaria no ponto? Né? Tá pensando na próxima lauda aqui. Na próxima lauda, um abração, né? Para o nosso Alexandre Silvestre aqui, um beijão no coração. Parabéns, Silvestre. Parabéns, Silvestre. Ele sentiu a sinceridade de vocês. Bom, não, mas é verdade. Vamos que é isso? Só você. Sério? O que é? Agora, vai, 10, só o seu aniversário que pode. Você quer um pouquinho mais de intensidade? É só o aniversário dela. Sinta-se abraçado. Aê, agora eu mantenho o meu inicial, Silvestre, sabe que foi de coração. Então tá bom. Joseph Blatter terá que enfrentar um candidato com aliados poderosos na próxima eleição para a presidência da FIFA. Joseph Blatter ganhou mais um concorrente para a presidência da FIFA.
O príncipe da Jordânia e atual vice da entidade na Ásia, Ali bin Al-Hussein, anunciou hoje, através da conta que administra no Twitter, a intenção de ser um dos candidatos no pleito de 29 de janeiro. O Cartola justificou a candidatura dizendo que o foco da FIFA não deve ser as questões controversas da administração, e sim o esporte. Por fim, ele ainda escreveu que as notícias devem ser sobre futebol, um belo esporte, e não sobre a FIFA. Numa clara alfinetada sobre as acusações de corrupção nas escolhas de Rússia e Catar como sede das Copas do Mundo de 2018 e 2022, respectivamente. O príncipe jordaniano deve ter o apoio do presidente da UEFA, Michel Platini, e possivelmente vai concorrer à cadeira máxima da FIFA com Jérôme Champagne e com o atual mandatário da entidade que coordena o futebol no mundo. Na Espanha, 3 dias depois do estádio Vicente Calderón receber cerca de 40 mil torcedores para a apresentação do atacante Fernando Torres, o local novamente vai ficar lotado, porque amanhã o estádio será palco do primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Rei entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O time merengue deve apresentar mudanças, com a entrada do goleiro costarriquenho Keylor Navas e do zagueiro Rafael Varane nos lugares de Iker Casillas e Sérgio Ramos, respectivamente. Já os colchoneiros trazem a esperança de contar com Fernando Torres no time titular. Mesmo sem jogar, ele já gerou um entusiasmo na torcida. Ele tem recebido um grande apoio. E depois a qualidade é um jogador que tem experiência, que tem costumbre. É um jogador de qualidade e experiente. Acredito que nessa atmosfera ele estará motivado para fazer o melhor. Com mais ganas de fazer bem. Nos últimos 3 confrontos entre os dois times, o Real Madrid perdeu 2 e houve um empate. Mas o time comandado por Carlo Ancelotti venceu a Liga dos Campeões na temporada passada contra o mesmo Atlético de Madrid. Creo que é um equipo que nós conhecemos muito bem. Nós os conhecemos bem. Jogamos um contra o outro várias vezes e faremos isso de novo nessa temporada também. Eles são complicados, brigam, têm experiência, qualidade e organização. Quando ganhamos, fomos ao nosso máximo. Contra o Atlético, é isso que tem que ser feito, porque eles estão entre os melhores da Europa. Os dois times voltarão a se enfrentar na segunda partida na quinta-feira da semana que vem, dessa vez no Santiago Bernabéu. Quem passar desse confronto encara o vencedor de Barcelona e Elche. Bom, Atlético de Madrid e Real Madrid, por muito tempo o clássico perdeu um pouco de fôlego por conta da fase ruim do Atlético, mas nos últimos tempos o Atlético começou a melhorar, ganhou o campeonato espanhol, disputou a final de Liga dos Campeões da Europa justamente contra o Real Madrid, então essa rivalidade novamente ganhou força. E é mais um jogo importante, realmente imperdível, pena que pelas oitavas de final, e aí já teríamos um Atlético ou Real Madrid contra o Barcelona nas quartas. E nós comentávamos aqui ontem sobre o ambiente ruim do Barcelona, que o Garrafa falou agora, do descontentamento do Messi com o técnico Luiz Henrique, e também eu li hoje que lá no vestiário do Real Madrid a coisa não anda muito boa também, porque dizem que o Bale está muito faminha, especialmente o Cristiano Ronaldo e o Benzema têm reclamado muito do Bale e que a coisa também não está tão legal, digamos assim, nos bastidores ou nos vestiários madridistas. E o Luiz Henrique está na frigideira, né? Essa é a verdade, é brigar com o Messi. Está na frigideira, está na frigideira. Ou ele faz as pazes com o Messi, ele aceita o que o Messi quer, ou ele está na frigideira, vai ser fritado já já. O assunto agora é a seleção brasileira de handebol masculino, que estreia no Mundial do Catar no próximo dia 15 em Doha contra os donos da casa. O repórter Fernando Gavini foi conferir a expectativa da equipe que tenta se espelhar numa façanha que entrou para a história do handebol brasileiro. Em 2013, o handebol brasileiro entrou para a história com o título mundial conquistado pelas meninas. Agora é a vez dos meninos tentarem a sorte. Ser campeão, como a seleção feminina conseguiu, ainda é só um sonho. A meta é encurtar cada vez mais a distância para as grandes potências da modalidade no Mundial, que começa no próximo dia 15 no Catar. Eu ainda acredito que há alguns times que estão em um nível superior. Isso não quer dizer que nós não podamos brigar no jogo.
Mas acho que hay selecionados como puede ser Francia, Croacia, España, que es la actual campeona del mundo, Francia, que es la actual campeona de Europa, Dinamarca, que ainda acho que estão em nível superior ao nosso. O objetivo é pelo menos superar a melhor participação do Brasil em mundiais, que aconteceu em 2013, quando a seleção masculina terminou em 13º lugar, mas por muito pouco não ficou entre os 8 primeiros. Nas oitavas de final, perdeu para a Rússia por apenas 1 gol de diferença. É um detalhezinho que a gente podia ter ido para as quartas e também ter chego bem também nas quartas. Em 2015, o Brasil terá como adversários na fase de grupos a Espanha, a atual campeã, e os anfitriões do Catar, além de Eslovênia, Bielorrússia e Chile. Os 4 primeiros de cada chave se classificam para as oitavas de final. A classificação para as oitavas é considerada como uma obrigação. O que vier a partir daí é lucro. Eu acho que não pode a gente regredir. Eu acho que se regredir vai mostrar que a gente fez alguma coisa errada, que nesse meio termo de um mundial para o outro a gente estaria feito uma escolha errada, os treinamentos errados, alguma coisa errada. Então é no mínimo igualar, mas umas quartas de final, aí a partir dali seria tudo maravilhoso. Acho que se nosso rendimento neste mundial é bom, não? Isso vai ser um ponto de inflexão importante para a Olimpíada de 2016. E é exatamente a Olimpíada o grande foco no trabalho do técnico espanhol Jordi Ribera. Chegar em 2016 em condições de fazer bonito, jogar de igual para igual com os melhores do mundo e, quem sabe, conquistar uma medalha. Acho que o Brasil, medalha olímpica, acho que é o grande objetivo, é o grande sonho, acho que vale tudo, então tem que ir com esse pensamento. Muito bem, você fale conosco através do nosso Twitter, tá? O Twitter é Gaz Esportiva. Tá? twitter.com/gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola aqui no Gazeta Esportiva e também pode rever os programas no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Recados? Um abração para o Celso Luiz, lá em Cambé, no norte do Paraná. Abraço, Celcinho. Ele já achou que era para ele. Não é, né? Você tem algum recado, Celso? Celso Luiz, sou Celso Cardoso. Aliás, Celso Luiz tem um companheiro assim, lá de Ribeirão Preto, locutor, aliás, velho amigo. Será que é o mesmo? Não, né? O meu abraço vai novamente para o Silvestre, tá? Feliz aniversário, para que ele comemore feliz com a família dele. Bom, hora da gente falar do Flamengo, que deixou o Rio de Janeiro e tá desde segunda-feira em Atibaia, se preparando para a temporada 2015, dia 18. A equipe que tem amistoso contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e depois segue para Manaus, onde vai disputar um triangular com o Vasco e São Paulo na Arena Amazônia. A reportagem é do nosso aniversariante, meu Deus do céu, o Alexandre Silvestre. Ano passado, Luxemburgo teve de apagar incêndio na Gávea para sair daquele Z4 que ele carinhosamente apelidou de Zona da Confusão. Ano passado pegaram uma tocha de fogo e botaram aqui na minha moto. Vai que com ela na moto ela fica macia para você. Evitou o rebaixamento do Flamengo e agora volta a pensar grande. O Campeonato Brasileiro, você está ali brigando pelas 6 primeiras posições. Essas 6 primeiras posições são as equipes que vão brigar para estar na Libertadores ano que vem. Esse é o objetivo do Flamengo. O Flamengo tem que estar na elite do futebol sul-americano em 2016. Com 26 atletas, o rubro-negro realiza a pré-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo. 5 jogadores foram contratados recentemente pelo recém-contratado diretor executivo Rodrigo Caetano, o braço direito do professor. Os laterais Thalisson e Pará, o zagueiro Bressan e o meia Arthur Maia, além do atacante Marcelo Cirino. Uma vez eu contratei o Mota por Cruzeiro. Aí os caras começaram a falar, pô, Luxemburgo contratou moto, lambreta, bicicleta, que não sei o quê, tipo ironizando, porque contratação sempre é sacanagem, né? E todo mundo começa, ninguém nasceu Zico, Messi, Maradona, que não sei o quê, ninguém nasceu Galvão Bueno, todo mundo nasce e é profissional, então começa a carreira dele. Então nós contratamos jogadores que têm potencial, se vai dar certo ou não vai dar certo, isso é outra história. Luxemburgo ainda não perdeu a esperança de ter no time material humano já consagrado, como, por exemplo, Robinho, Conca. Se o Rodrigo e o Vrobel forem em busca de conversar, com certeza eles conversaram comigo. Não tem como não conversar comigo.
Então não teria por que eu estar aqui. Então, se avançaram agora, não tem que ficar discutindo mais do que já falou o que tinha que falar. Se eles foram contratar, tentaram a contratação, é porque na realidade eles conversando. Mas queria que só contra. Mas eu não quero falar, pô. Ele não comenta as negociações em andamento, porém abre o bico para criticar cartolas e as regras que tiram do treinador a possibilidade de testar mais opções no campeonato estadual. O processo no futebol brasileiro, ele é ditatorial. As regras são determinadas e acabou, você tem que seguir as regras, não se discute mais. É um processo muito pesado. Você pode ver que o tribunal é ditatorial, as federações ditatorial, a confederação é ditatorial, manda e acabou, a regra está estabelecida. Então, acho que esses 28 jogadores que colocaram como regra que tem que ser inscrito, está totalmente equivocada. No meu clube, eu faço o que eu quero. Eu tenho que contratar. O custo é meu. Os dirigentes foram lá discutir. Se discutir e aceitaram, então a regra está estabelecida. Então vai ser feito aquilo que acabou, que está estabelecido. Eu não concordo. E de eu concordar é uma outra situação. E se o ano passado serviu para fugir da confusão, escapar da queda, Luxemburgo parece estar pronto para novas e mais agradáveis confusões em 2015. Não, no Flamengo não existe sem confusão, cara. Confusão no Flamengo é por minuto, por metro quadrado. Ela vai ali passando ali, a gente vai saindo dela, cara. Vai ver um lembro por aqui, tu bota pra cá, né? Porque senão tu vai ser... Nessa... Não, o Flamengo é confuso mesmo, é complicado. Mas é um baita de um clube bom de trabalhar, porque é pra cima e pra baixo, tem que ter cuidado. Mas eu gosto muito. Olha, Celso, parabéns. Como é que é a frase? Tá pra cima, pra baixo, mas eu gosto muito. Tá. Mas, olha, tá de parabéns a diretoria do Flamengo, porque vem fazendo um trabalho nesse novo modelo que o futebol começa a, pelo menos a exigir, não sei se os clubes vão se adaptar, mas o novo modelo que o futebol começa a exigir de responsabilidade fiscal, de não gastar mais do que recebe, o Flamengo tem feito isso. Tanto é verdade que nessa janela de transferência, os jogadores sabem que no Flamengo hoje o mês tem 30 dias. Claro. O mês tem 30 dias, isso é fundamental. Então o Flamengo está montando uma boa base. O ano passado o Vanderlei fez um belíssimo trabalho, tirou o time da lanterna. O Flamengo era candidato sério ao rebaixamento. Né? Tirou ele. O Vanderlei chegou, assumiu com o time na lanterna. Ele levou o time para a 10ª colocação ali, fez um belíssimo trabalho. Esse ano está se reforçando, mas está com os pés no chão. O ano que vem, esse ano vai ser um ano bom para o Flamengo, mas o ano que vem vai ser um ano ainda melhor. Por quê? Organização, Celso. Claro. E manutenção de um trabalho, claro. Né? Trabalho de um longo prazo. Fechou. Pois é. E o Luxemburgo, apesar de ter andado em baixa nos últimos anos, ninguém desaprende. Então, é um técnico de renome confiável. Se a gente comparar, Garrafa, acho interessante isso. Se a gente pegar a Alemanha como um todo, a Alemanha fez isso. Quer dizer, ela parou de contratar jogador por milhões de dólares, os clubes tiveram que submeter a um fair play financeiro, não podia gastar mais do que arrecadava, levou um tempo. Hoje você vê um Bayern de Munique muito forte, um Borussia Dortmund que recentemente também estava muito forte, a Alemanha campeã do mundo, quer dizer, é um trabalho a longo prazo. Então, se você não pode contratar, sei lá, o Dudu agora pelo preço que está, renovar com o Paulo Guerreiro, você faz um trabalho a longo prazo, explica isso para a torcida, que é um trabalho que vai vingar lá na frente, e trabalha uma base. E muitas vezes, um conjunto harmonioso, um time entrosado, ele realmente se dá muito melhor do que um time recheado de craques. Tá bom. O Vasco também iniciou a pré-temporada na cidade de Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro. O Cruz Maltino apresentou hoje mais um reforço para a temporada, o meia paraguaio Julio dos Santos, que tem no currículo passagens pelos clubes Bayern de Munique e Grêmio. Quando eu vim pro Grêmio, vim meio machucado. Eu não recuperei bem de uma lesão e daí ficou um pouco difícil poder demonstrar meu futebol, né? Mas no Atlético foi um pouco melhor, mas não do que eu queria. Acho que, não sei, não recuperei bem da lesão que eu tinha e não foi tão bom como eu queria. Quase 4 ou 5 anos joguei de meia e depois eu voltei para o Cerro Porteño e terminei jogando de volante. Mas sempre fui o jogador da armação, sempre fui o jogador que tenta... fazer jogar time no ataque. Eu não vou mentir, eu não sou um jogador rápido, né? Meu forte é nos passes, na pelota parada, a técnica. Isso é que me levou para a Europa, para a seleção. Ter essa oportunidade de jogar no Vasco, para mim
é muito bom, né? E eu não queria deixar passar essa oportunidade e hoje aqui estou muito feliz de ser jogador do Vasco. Boa sorte, Julio. Agora, atenção, mulheres de todo o Brasil. Ele está de volta ao futebol. Sim, aos 41 anos de idade, o volante ex-coveiro Amaral é o mais importante reforço do Capivariano para a temporada. Sem jogar desde 2013, quando teve uma rápida passagem pelo Poços de Caldas, ele deixa a aposentadoria para defender o clube da cidade onde nasceu e que pela primeira vez na história vai disputar a divisão de elite do Campeonato Paulista. O Capivariano está no grupo 1 ao lado do São Paulo, Red Bull Brasil, Ituano, São Bernardo e Mojimirim. A estreia da equipe vai ser no dia 1º de fevereiro contra o Red Bull em Capivari. O volante colecionou vários títulos com as camisas do Palmeiras e do Corinthians nos anos 90 e também defendeu a seleção brasileira em 31 jogos. E aí, meninos, que tal? Como diria minha avó, que tal esse retorno de Amaral? Vai fazer um bem pro futebol danado, né, Celso? Pelo menos para esse Campeonato Paulista. Não que sei tem... pro time. Ah, não, olha, eu acredito que sim. Opa, Amaralzinho. O Amaral não é de bebê, não é de noite, não é de gandaia. Não é, que para a posição do volante você tem que ter. Não, mas ele chega atrasado todas as vezes. Não, mas ele mesmo já disse que vai jogar de uma forma diferenciada, vai às vezes até ser um pouquinho mais meia, sair, pegar, toque me voe, sabe? Toque me voe, toque me voe. Amaralzinho tem experiência, é um cara do bem, torço demais para o Amaral, acho que é um grande atrativo. Não, todo jogo que o Capivariano chegar, tá lá o Amaral, já é uma festa. Aonde o Capivariano for, todo mundo vai lá para ver o Amaral. Indubitavelmente vai oferecer uma grife para o time, para o seu novo time. Foi bem, Celso. Tá bonito o programa de hoje, tá lúdico, tá bonito. Vamos lá. No Santos, o presidente Modesto Roma Júnior reuniu a imprensa para falar da expectativa para 2015 e também da grave situação financeira que o clube enfrenta. Veja na reportagem da Carol Zilberman. Na primeira coletiva de imprensa de 2015, o presidente Modesto Roma Júnior apresentou os membros do novo Comitê de Gestão do Santos, que vai funcionar como uma espécie de conselho administrativo. Terão uma missão difícil pela frente: salvar o Santos de uma grave crise financeira. A crise é grave, muito grave, Salazar. Daqui a alguns dias nós vamos chegar a vocês e vamos mostrar a crise, como ela está. Antes mesmo de assumir a presidência do Santos, Modesto Roma Júnior já sabia da grave situação financeira do clube. Mas talvez ele não tivesse noção do tamanho do buraco. Apenas nos primeiros dias de trabalho do ano, a nova diretoria do Santos já descobriu um déficit de 120 milhões de reais no caixa do clube. E como se não bastasse o choque diante do rombo financeiro, no último sábado, Modesto Roma ficou sabendo pela imprensa que a antiga gestão de Odílio Rodrigues vendeu no apagar das luzes parte dos direitos econômicos dos atacantes Gabriel e Geovânio, do lateral Daniel Guedes e do meia Alisson ao fundo de investimentos Doyen Sports. Daniel Guedes foi vendido 25%. Do Geovânio, se eu não me engano, 35%. E do Daniel Guedes, Daniel Guedes já falei, Geovânio, do Gabriel 20%, Alisson 100%. Para colocar a casa em ordem, a nova diretoria precisa, antes de tudo, pagar os 3 meses de salários atrasados aos jogadores e funcionários do Santos. Estamos trabalhando no desconto de recebíveis para fazer frente a essa liquidação que é premente, que é urgente, que nós temos que fazer com rapidez. Não por questões jurídicas. Questões jurídicas nós teríamos a tranquilidade de um mês todo para resolver o problema. Só que o problema maior não é jurídico, é humano, com esses profissionais que trabalharam e que têm direito a ser remunerados com seriedade. Garrafa, normalmente existe até quando eu imagino e pelo que eu acompanho
a gente percebe que entre os candidatos à presidência de um clube existe até um certo orgulho, sabe? Parece que tem um status, todo mundo é presidente do clube e tal. E de repente o seu Modesto ganha a eleição do Santos. Eu acho que agora que ele assumiu, ele viu o tamanho do abacaxi que ele tem que descascar. A situação do Santos, olha só, o Santos que vendeu Neymar, vendeu Paulo Henrique Ganso, no futuro não muito distante vendeu o Robinho, quer dizer, fez muito dinheiro. E tá aí. Cadê o dinheiro? Danado. Cadê o dinheiro, Celso? Essa é a pergunta. Você chegou, tinha anotado aqui, Robinho e Ganso foram vendidos ontem. Foram vendidos ontem. Neymar e Ganso. O Neymar e o Ganso, né? O Robinho, num passado um pouco mais distante. Mas Neymar e Ganso foram vendidos ontem. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O Alisson foi vendido a 100%. O grupo de empresários agora está querendo levar ele para o Flamengo. Olha só que situação. Claro, o presidente Modesto Roma, ele não é culpado do que aconteceu até agora no Santos. Mas já sabia-se, se não na totalidade, sabia-se que a situação era grave. Então o papel do presidente hoje é dar uma solução para o problema do Santos. O Santos não pode ficar como está. O Santos não pode ficar como está. Se cria uma alternativa de marketing, ficar nessa toada, nesse passinho lento, o futebol, ele não perdoa. Só isso que eu estou falando. Palmeiras agora, o Verdão anunciou agora à tarde o zagueiro Vitor Hugo, que já tinha tudo acertado e restava a confirmação. O atacante Rafael Marques deve ser anunciado em breve como novo reforço do Palmeiras. O jogador, que pertence a um clube da China, está no Brasil desde a virada do ano e foi um pedido do técnico Oswaldo de Oliveira, que trabalhou com ele no Botafogo. O Rafael viria num contrato de empréstimo de 1 ano, sem custos ao clube, além dos salários dele. Os chineses já teriam aceitado cedê-lo ao Palmeiras e restariam apenas detalhes burocráticos para que ele seja anunciado. Outro nome que despertou o interesse do Verdão é o meio-atacante Robinho do Coritiba. O empresário do jogador disse que o Palmeiras fez uma proposta por ele, mas o Coxa não aceitou fazer o negócio. E aí, Celso e Garrafa, vocês acham esses nomes para o ataque do Palmeiras bons ou o Palmeiras precisa de alguém de mais peso para essa posição aí? Bom seria o Fred, Celso. Bom seria o Fred, mas não tem o Fred, vai de Rafael Marques. É o Palmeiras trabalhando com a nova realidade do futebol. Se Rafael Marques já trabalhou com Oswaldo no Botafogo, fez um bom trabalho, pode ser um bom reforço dentro dessa realidade. Também acho que não são nomes de grande impacto, mas são nomes que compõem. Não são nomes que causariam uma hecatombe, mas... Não causam barulho, mas são bons jogadores. Eu acho que numa filosofia, com um time bem treinado, e aí vem médio e longo prazo. Não adianta esperar grandes resultados logo de imediato. Gostei, viu, da sua sugestão. A gente fica no aguardo, né? Até porque o Fred estava sendo falado, talvez, pro Palmeiras. Escuta, a rivalidade entre as diretorias do Corinthians e do São Paulo é saudável? Não, é prejudicial aos clubes. 54,5%. O resultado da nossa enquete, sim, 45,5%. Eu encerro por aqui o programa de hoje. Volto amanhã, 10h30 da manhã, no Super Esporte. E a gente se vê daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Amanhã estarei no Super Esporte na apresentação do Palmeiras e depois aqui no Gazeta Esportiva. Tchau.